Um dos memes mais inteligentes que eu já vi é esse aqui. Nós temos aí a figura do seu Augusto Aras, o nosso prevaricador geral da República. Nós temos Augusto Nunes, que é um jornalista, e o famigerado Augusto Heleno, que, segundo alguns alucinados, é quem está governando o Brasil atualmente. E nós temos este cachorrinho. E para quem não se lembra ou não está informado, houve uma época que apareceu este cachorrinho lá no Palácio da Alvorada, né? E a família Bolsonaro meio que adotou o bichinho assim. E sabe-se lá por que resolveu apelidá-lo de Augusto. Talvez num daqueles momentos onde há uma espécie de subconsciência da realidade, onde eles conseguiram associar esse nome a algo que mereça ser conectado a um cachorro, mas tudo bem. O fato é que logo em seguida, a família, os donos do cachorro apareceram e levaram ele de volta. Então, foi mais ou menos uma semana e eles ficaram sem o cachorrinho. Então, o cara aproveitou para fazer esse meme absolutamente genial aqui. Saudações, eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 5 de janeiro de 2023, este é o primeiro vídeo do ano, é um vídeo que eu anunciei que eu teria que fazer, porque ele é extremamente instrutivo e nos ajuda muito a ter uma noção melhor da visão, não dá para dizer que é visão de realidade, porque não tem realidade nenhuma que eles estejam vendo, mas essa estranha visão da mentalidade bolsonarista, mas não só essa, de determinadas mentalidades que estão associadas ao bolsonarismo, e a fala do seu Augusto Nardes, né, ministro do TCU, num áudio vazado onde se correspondia lá com amigos, é absolutamente reveladora e nos ajuda a fazer uma investigação muito interessante do que está ocorrendo. Eu até iria sugerir que na ausência do cachorrinho, né, que nós possamos substituir esse quarto Augusto, né, por esse quadro de 4 Augustos, nada Augustos. Para quem não sabe, Augusto deveria ser uma coisa nobre, uma coisa respeitável, né? E estes que não é o caso destes indivíduos. Mas então nós vamos analisar na íntegra o áudio vazado do senhor Augusto Nardes, antes, porém, claro, verificando quem é esse senhor, né, que já tem 70 anos, seu nome é João Augusto Ribeiro Nardes, administrador, político brasileiro, filiado ao Progressista, já esteve filiado a outros partidos, já foi vereador, deputado federal e, curiosamente, foi nomeado para o Tribunal de Contas da União por ninguém menos que Lula, de onde se encontra desde 2005. E protagonizou esse feito interessantíssimo, esse fato aí, né, que merece ser comentado agora, e o motivo pelo qual eu demorei para tocar nesse assunto é proposital. Por quê? Porque ele fez algumas previsões, essas previsões tinham uma data de expiração, e eu esperei o seu prazo vencer, né, e já venceu largamente, o que mostra que suas visões furaram, como aliás todo tipo de visão bolsonarista ou desse sentido anticomunista ou liberal, ou seja, essa falta de contato com a realidade é crônica e sempre resulta em incapacidade de prever o que está por vir. Mas então vamos apreciar o áudio e à medida que eu for vendo coisas interessantes, eu vou pontuando. Então, com a sua palavra, o senhor Augusto Nardes. Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar, até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra... Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que ele está comentando sobre algum fato. Eu não sei que vídeo era esse que eles tinham circulado, não sei quais são as pessoas com quem ele está falando. Ele se refere a várias pessoas, mas elas não vêm ao caso. Então vamos pegar apenas o que ele fala em si e analisar apenas do ponto de vista dele mesmo. Mostrar a visão que todo mundo está tendo, não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação e que têm uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas
e que despertou, isso é muito importante, lá nos anos... Bom, isso já começa bastante estranho, né, essa afirmação de que a população mais humilde tem uma visão mais clara, que está de uma certa forma confirmando alguma coisa que algumas pessoas previam anteriormente e que não são mais os intelectuais. Tem uma certa confusão aí, como é muito informal, né, então ela tem esses defeitos, e provavelmente não se preparou, não é que nem uma entrevista onde a pessoa tem uma subida assim de tons, então ela é mais cuidadosa. Então é muito confuso entender em alguns momentos. Mas eu acho que isso revela bastante o conteúdo que tem na cabeça desse ministro, né? Então é uma coisa bastante estranha, né? Porque a princípio, ao dizer que a população mais humilde tem uma visão mais clara e de que tipo de sociedade que nós somos, que nós queremos, e que sim, nós somos uma sociedade conservadora. Então do que ele vai falar? Será que ele vai falar dos costumes, vai falar das coisas que realmente afligem a maior parte da população brasileira? Mas o fato é que ele está dizendo que as pessoas mais humildes têm uma visão clara que confirma aquilo que eles estavam pensando a respeito de uma sociedade conservadora e que não aceitam as mudanças que estão sendo impostas no país. Impostas por quem? Se é pelo Bolsonaro ou pelo Michel Temer? Que mudanças são essas, né? Então vamos ver o que, afinal, ele tem a dizer. Isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de especialistas e um professor de direito constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate aí em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital. Ué, então não era sobre a questão dos costumes da sociedade conservadora, era a defesa do capital, da economia de mercado? Então é essa a visão clara que a população mais humilde tem? Sério? A população mais humilde está defendendo a economia de mercado, está defendendo o capital? É isso? Em nenhum momento ele vai falar sobre a temática de costumes que caracteriza essencialmente o conservadorismo. Mas ele vai dizer que estava na Europa, que nos anos 80 que ele começou a perceber essas mudanças que estavam sendo instituídas. Nos anos 80, meu amigo, a gente já estava na ditadura no começo dos anos 80. Então, que mudanças são essas que estão sendo implementadas? Como é que isso está hoje? Economia de mercado, veja só, eu até fiz um vídeo há pouco tempo sobre economia de mercado, que na verdade teve como objetivo exatamente antecipar este vídeo aqui para não ter que me repetir mais detalhadamente sobre o conceito. Mas o fato é que ele está falando de uma transformação que começou na década de 80, então mudando um estado de coisas que estava dado antes. Era pela ditadura, então estava combatendo mudanças da ordem que a ditadura sustentava e depois que ele estava... E depois começou a ser transformado e foi contra essas mudanças que ele resolveu se levantar? Então, vejamos. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela incompetência de todos nós. Claro que lutamos muito, eu tive na época conversando com... Uma das coisas que eu até simpatizo com esse áudio, né, é porque tem uma certa sinceridade aí que é até louvável. Então uma das coisas que eu concordo integralmente é que esse pessoal realmente foi superado pela própria incompetência. Mas vejamos adiante. Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado como princípios que pudesse nortear a nação. Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Deve estar começando a notar uma desconexão da temática que levantou aí. A não ser que você realmente acredite que a população mais humilde, nós estamos falando da população mais humilde, a população pobre, trabalhadora, desempregada, das zonas rurais ou das urbanas, estão defendendo a economia de mercado, estão defendendo o capital, que na realidade estava na época da ditadura e começou o processo de abertura e veio alguma alteração, então quer dizer que não tinha uma economia de mercado plenamente desenvolvida antes, e que ele falou com Ernesto Geisel e com João Figueiredo, né, que são os últimos generais da ditadura, presidentes da ditadura militar, e
pretendiam implementar o parlamentarismo. Eu não sei o que o parlamentarismo tem a ver com a economia de mercado, uma vez que até o grande exemplo de economia de mercado que costuma se dar nos Estados Unidos é presidencialista, né? Então tem uma certa confusão de temáticas aí, que é um tanto quanto difícil entender, ainda mais estranho quando você fala de uma transformação que está atingindo o Brasil, mas a situação se torna verdadeiramente dramática mesmo quando você percebe que parece que é um processo que iniciou dentro dos anos 80, né? E que agora Bolsonaro despertou a sociedade conservadora, o que é verdade, ele despertou a sociedade conservadora na temática da cultura. Ou você acha que tem alguém fazendo a defesa dos princípios da economia de mercado do capitalismo liberal? Pensa, olha esses bolsominions que estão aí até hoje no QG, na frente do quartel-general do Exército, negando a realidade. Vê se algum deles está falando em economia de mercado, em livre iniciativa. Eles estão falando contra o aborto, contra as manipulações culturais, contra a questão das drogas, contra a questão do armamento. Não tem nada a ver com a economia de mercado. Se você for pegar... Viu o impeachment, que é um tema que vai entrar aqui claramente, todas as falas que foram dadas pelos deputados, ninguém falou em pedalada fiscal, nem falou em questão econômica, só falou em questão cultural. O vácuo que tem entre esse pessoal, essas cabeças supostamente mais inteligentes e a população sim está preocupada com uma pauta que ressoa perfeitamente no bolsonarismo, que é a pauta cultural. E esses camaradas lá em cima entendem que a população está defendendo a exploração econômica, a economia de mercado. Vê o nível da dissociação de fatos? E veja só, se ele falou com líderes da época, incluindo Ernesto Geisel e Figueiredo, então isso começou na década de 70. Então ele está falando de um tipo de transformação que começou antes da década de 80 e veio se arrastando até hoje, e que só quem aparentemente teve uma sensibilidade para evitar essas transformações teria sido Bolsonaro. Mas, peraí, Bolsonaro não é um defensor da ditadura militar? Então a gente começa a entender o que está acontecendo aí. Agora, o que é mais estranho ainda é que parece que o governo FHC, o governo Collor, parece que não tem uma defesa da economia de mercado. Parece que o governo Temer não teve uma defesa da economia de mercado. Então eu não sei de que diabo esse camarada está falando. Demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. Eu acho que não, eu acho que vocês continuam dormindo ou entraram num nível ainda mais profundo de sonho e alienação da realidade. Mas vamos em frente. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Então está acontecendo um movimento nas casernas, no meio militar. E veja só, esse áudio foi vazado no dia 21 de novembro. Não sabemos quando ele foi captado. Mas vamos supor que tenha sido captado no mesmo dia, então vamos conceder esse benefício da dúvida. No dia 21 de novembro. Então, ele tinha 2 semanas no máximo, falando que podia até ser as próximas horas, para que acontecesse esses fatos que ele está se referindo. Bom, nós já passamos de 6 semanas. Virou meses, virou ano. Então, do prazo de, no máximo, e prevendo que, na verdade, seria bem menos, 2 semanas, e isso se a gente aceitar que o áudio foi também gravado no dia 21, do prazo de, no máximo, 2 semanas, já passamos de 6. Portanto, você vê que, ainda que essas coisas que ele se referia viessem a acontecer, já erraram no prazo. E não é um prazo pequeno. Mas vejamos. Imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminhoneiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Nas próximas horas. Será que eram mais 72 horas, né? Bom.
Sei que é muito confuso o que ele está falando, eu vou levantar a possibilidade de que ele sequer tivesse no estado de consciência verdadeiramente normal, mas vamos seguir em frente. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com ferimento na perna, com uma doença de pele bastante significativa, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Parece que ele melhorou mesmo, né? Melhorou para fugir para Miami, né? E nem sinal de ferida na perna, porque não foi mostrado nada, mas foi revelado essa foto aqui, né? Que seria da perna dele. Mas vendo esse vídeo dele lá em Orlando, não tem muito sinal de que tem uma ferida nessa perna aí, não, sabe? Então, não sei, mas considerando que a capacidade de regeneração do Bolsonaro é típica do Wolverine, né? Porque afinal tomou uma facada, a facada sumiu também, a cicatriz desapareceu. Tem essa foto aqui incrível, né? Com essa cicatriz enorme aqui também não tem mais nada. Então, sei lá, né? O cara tem uma regeneração formidável, mas a falta da ferida da perna não é a única coisa que me chamou a atenção também, não. É porque com esse papo todo de que ele e a Michelle estavam se separando, o fato que até agora, em todas as aparições dele lá em Orlando, nada de Michelle, né? Alguém viu a Michelle aí? Sim, é um fato interessante de ser observado. Se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes, dirigentes, que tudo se sente que vai para um conflito social na nação brasileira. Eu noto aí sinais de confusão mental, ele está meio que se perdendo. Então é difícil entender o que está querendo dizer neste vídeo. Tanto que eu acho até que não dá para fazer uma queixa-crime contra isso não, porque ele pode até alegar que estava bêbado ou coisa desse sentido, mas não deixa de ser interessante que ainda que ele estivesse, talvez ele estivesse sendo num nível de sinceridade até mais profundo, então pode ser até mais revelador, né? Então vamos ver. Eu não posso falar muito, até porque sim, tenho muitas informações, mas queria passar para ti, Sartori, e para o teu time aí do agro, que eu conheço todos, os líderes e... Bem, como já podemos falar claramente hoje, tinha muita desinformação aí, né? O teu time aí do agro, que eu conheço todos, os líderes e sei da importância do agro. Até quando lá atrás negociamos a securitização, eu era o líder da bancada ruralista, articulei reunião em 17 estados para colocar 20 mil pessoas em Brasília, em 99. Detalhe, em 99 era governo FHC, né? Eles estavam preocupados com uma questão na relação ao governo FHC, não tinha nem sombra de PT ainda. E era uma questão do agronegócio, a bancada ruralista, ele, no caso, na época, era deputado federal. Queimamos máquinas, tratores, fizemos um escarcéu, fizemos até carreteiro aqui para mais de 2 mil pessoas, junto com o meu estimado amigo Esperoto e tantos líderes que aí acompanham junto com você esse time do Brasil, Agro Brasil. Então, conheço todos os passos que temos que fazer, fiz a minha parte. Quem, afinal, eram 20 mil ou 2 mil pessoas, queimaram máquinas, queimaram tratores, fizeram um esgarcéu em Brasília. É isso que ele sabe o que tem que fazer, então, não estou entendendo. Então, essa é a ideia para fazer o processo, seja lá o que for que ele está falando, afinal, de que raio que ele está falando? Bom, vamos deixar esses fatos para depois, porque agora eu venho entrar numa temática um tanto mais incisiva. Fiz a minha parte. Em 14, eu era presidente, alertei a presidente em 12, 13 o que ia acontecer no país. Infelizmente, não conseguimos diálogo na época, porque eles nunca aceitaram o diálogo, eles foram para o confronto, e agora é um confronto decisivo, eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências, mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação, e tudo se mostra que vai acontecer novamente. Ou seja, princípios de estabilidade fiscal não vai
ser pontos, a não ser que a sociedade faça muita pressão e que haja mudança, mas tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Vamos tentar entender. Em 2014, ele alertou a Dilma que em 2012 e 2013 estava acontecendo algo lá com as contas, com o equilíbrio fiscal, né? Mas que eles não aceitaram o diálogo, então vieram para o confronto e vão vir para um confronto de novo. Mas em 2015 ele teve a coragem de, em 130 anos pela primeira vez, creio que está falando do tempo de república do Brasil, né? Reprovar as contas devido aquilo que seriam as irregularidades, as pedaladas fiscais. Então eles encontraram irregularidades em 2015 e 2016. Mas então nada tinha em 2012, 2013 e 2014, porque ele falou desses 3 datas antes. Alertou a presidenta Dilma em 2014 que tinha irregularidades em 2012 e 2013. Mas eles só encontraram irregularidades em 2015 e 2016. Vai ver que era por isso que não estava interessado em dialogar, né? Porque não tinha irregularidade nenhuma, tanto que ele mesmo não apontou. E aí, olha só, e tudo indica que vai acontecer novamente. Peraí, vai ter um desenlace, um golpe de Estado para acabar com isso ou não? Ou será que antes de sequer assumir o governo do PT já está desequilibrando as coisas de novo? O que esse cara está falando, meu Deus do céu? A gente vai voltar nesse ponto mais para frente com falas dele de uma entrevista recente que ele também deu. Mas nota que, por mais confusa, mais estranha que seja a narrativa dele, a gente consegue extrair uma linha de raciocínio, por mais torpe que seja, né? Mas o fato é que ele está admitindo que, sim, está se colocando como uma das figuras principais pela questão das pedaladas fiscais que levaram ao impeachment da Dilma. Então vamos deixar isso claro. Isso não é um maluco, isso não é um sujeito com a bandeira do Brasil acampado lá pedindo guerra santa contra o comunismo. Nós convocaremos a guerra santa! Não será mais guerra de homens, será a guerra de anjos e demônios. Eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a guerra santa! Isso é uma espécie de elite. Caramba, esse é o ministro do TCU, é um dos caras que aprovaram a privatização da Eletrobras. Isso está lá no topo. E olha como é que o sujeito pensa. É um sujeito que reprovou as contas da presidente e gerou o impeachment das pedaladas fiscais. Veja como que é a mente, como é que funciona o raciocínio do sujeito desses, viu? Isso que tem que estar claro. Prestar atenção quem é essa criatura, como é que o sujeito desses que está lá no alto escalão e que falou lá longamente com o governo Bolsonaro, que está por dentro dos campos, porque tem muitas informações, e nós vimos que não tem informação porcaria nenhuma, porque furou dado que ele disse aconteceu, mas prestemos atenção como é que é a cabeça de um sujeito desses, que deveria ser o top, os Uber golpistas, né? Não vou me alongar mais, tenho muitas informações, especialmente para o grupo do Agro, mas eu acho que é o grande momento, baseado no que falou esse caminheiro lá de Sinop, de que é necessário acordar todo o Brasil, acordar, despertar, ter fé e crença como nós tivemos lá em 15, apresentando pela primeira vez um processo que desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora, baseado na estrutura que tinha já ficado, que foi muito longa. Imagina eles com mais 4 anos de governo que vai acontecer na nação. Eu não entendi não. Ele desmontou as estruturas que estavam lá, aí o governo saiu do poder, entrou Temer, entrou Bolsonaro, e eles conseguiram reconstruir as estruturas de novembro. O governo não tinha assumido ainda, não estou falando nem que não tinha nem começado aquela movimentação, quer dizer, já tinha um pouco, né? Mas ainda estava naquela primeira fase de pré-governo, claro, quando o presidente dele se ausentou, sumiu de cena, né? Mas nesse prazo de menos de um mês, o PT conseguiu remontar essa estrutura. O PT tinha tanto poder assim dentro do Congresso, você entendeu esse negócio aí? Mas agora, veja só, o que será que vai acontecer com a nação, né? Meu Deus do céu.
que será que pode acontecer com a nação nesses próximos 4 anos de governo Lula? Será que vai subir do 13º para o 6º PIB mundial? Será que vai voltar para o pleno emprego, como tinha lá no governo Dilma? Desemprego é 5%, é considerado pleno emprego. Por quê? Porque quando você tem um aumento cada vez maior de pessoas empregadas, começa cada vez mais a surgir pessoas que recusam empregos. Porque, poxa, a pessoa está numa família, o marido dela, a mulher, o marido dela está bem empregado, até o filho está bem empregado, então ela pode, pensando bem, nem vou pegar esse emprego aqui não, porque eu quero fazer uma faculdade. Então chega um ponto, você nunca consegue zerar a taxa de desemprego, porque quanto mais emprego tem, quanto melhor, mais a economia melhora, existem pessoas que vão optando por não se manterem empregadas por uma série de fatores, né? Será então que a gente corre o risco de voltar a ter pleno emprego? Será que corre o risco de a gente voltar a ser uma espécie de referência em política externa? Será que tem chance da gente ter uma inflação praticamente insignificante, que nós voltaremos a ter uma balança comercial favorável, uma série de indicadores econômicos perfeitamente aprazíveis, inclusive até indicadores financeiros, com o surgimento de novos milionários e bilionários, e a tirada do Brasil do mapa da fome, tudo isso que esse indivíduo está preocupado, meu Deus, eu sei que pode acontecer essas coisas com a nação, essas coisas terríveis, não é mesmo? E olha só, eu não acho que vai acontecer nada disso, não. Mas, o que esse sujeito está falando? O que isso tem a ver contra a economia de mercado, contra o capital? Perceba que o grau de beirando a insanidade, porque o sujeito começou falando em conservadorismo, a população mais humilde tem uma noção do que está acontecendo. Engraçado que a população mais humilde está bem satisfeita com a Bolsa Família, com o pleno emprego, né? Com a inflação controlada. E, no entanto, ele disse que a população hoje está defendendo a economia de mercado e, sei lá, o governo Bolsonaro, essa coisa toda. É muito difícil entender o raciocínio do indivíduo, mas vamos seguir em frente. Para finalizar? Não sei. Vai depender da sociedade se reerguer, retomar a sua força, saber da sua força. A sociedade sabe da sua força, mas não tinha despertado. Hoje nós estamos despertos, esperamos poder avaliar melhor a nação. E eu fico aqui como magistrado procurando olhar a árvore e a floresta. A floresta, se não for tomado medidas bastante fortes, ela está indo para um processo de ser incendiada aos poucos. Um grande abraço aí para vocês e estamos juntos, esperando aí a visita de vocês. Quando eu for ao Rio Grande, vou lá matar a saudade e ver especialmente meu amigo Sartori e tantos outros que estão aí junto, Francisco Turra, meu colega, um homem de fé, de crença, tantos que eu poderia falar aqui, vários políticos, várias pessoas que têm capacidade de auxiliar nesse momento tão dramático da nação. Grande dia, os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe, mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos próximos dias. Um abraço. Acho até que eu vou nomear esse vídeo como A Árvore e a Floresta, porque ele usou essa metáfora criativa que eu sinceramente não deu para entender, porque até literalmente ela é extremamente inadequada, né, considerando as questões ambientais do nosso governo, queimado da Amazônia, mas ele está tentando fazer uma alegoria de que tem uma visão orgânica da sociedade, que tem uma visão mais profunda. Bem, antes da gente chegar na parte das pedaladas fiscais, né, vamos então ver o que foi esse fato que aconteceu lá em 99 contra o governo FHC, essa questão toda que ele arrumou, esse protesto que ele liderou aí, e eu tive muita dificuldade de achar informação a esse respeito. Sério, praticamente não tem nada. O melhor que eu achei foi um texto da Folha de São Paulo, lá da época de 1999, que é um texto assim, digamos, bastante ilustrativo. Então eu vou ler este maravilhoso texto aqui para nós, que foi escrito por... Bem, a articulista pode ser um pouco suspeita, que é a Marilene Felinto, depois eu falo sobre mas eu acho que é melhor a gente fazer uma leitura aqui deste texto publicado em 1999, né? Então vamos lá com a palavra Marilene Felinto, da equipe de articulistas da
Folha de São Paulo, em 17 de agosto de 1999. Fazendeiro rico usa caminhonaço para dar calote. Pegar carona no recente movimento dos caminhoneiros, esse sim autêntico, e confundir a opinião pública exatamente na semana do julgamento, começou ontem, dos 150 policiais que mataram 19 sem terra em 1996, em Eldorado do Carajás, no Pará. Eis o objetivo da movimentação de agricultores ricos ligados à UDR, União Democrática Ruralista, que tem mais de déspota e demagógica do que de democrática, que estão reunidos hoje em Brasília. A movimentação é tão falsa e tão sem propósito que os fazendeiros deram dinheiro a caminhoneiros que engrossassem a fila de caminhões e máquinas agrícolas e se dirigiram a Brasília em longas viagens. Assim, o protesto seria mais visível, teria cara de movimento, enquanto eles mesmos, os grandes fazendeiros, devem ter viajado nos seus jatinhos particulares. Entre os grandes fazendeiros protegidos no Congresso por uma tal Frente Parlamentar da Agricultura, liderada pelo deputado Augusto Nardes, do ultra-reacionário PPB do Rio Grande do Sul, há grandes caloteiros que devem bilhões de reais ao Banco do Brasil e não querem pagar. Usam do ardil fascista de se esconderem atrás das dívidas dos pequenos agricultores e montam esse rebuliço exigindo perdão para as dívidas de todos juntos. Ou seja, querem que toda a sociedade de miseráveis brasileiros pague pelas piscinas que eles constroem em suas propriedades, pelas viagens que fazem ao exterior, pelos dólares que mandam para fora do país aos montes. O Banco do Brasil já disse que o socorro aos agricultores, da forma apresentada pela bancada ruralista, beneficiaria apenas 12% dos financiamentos e que a maior parte do crédito de quem paga em dia suas dívidas e não toma dinheiro em bancos ficaria de fora do socorro. Os fazendeiros reivindicam também direito de propriedade, o cúmulo da demagogia, como se já não estivesse em posse deles, uma minoria de milionários, a maior parte das terras do país. Ora, a história e a experiência confirmam que ruralistas, UDR, bancada ruralista, Frente Parlamentar da Agricultura, ou seja lá que nome tenha essa gente, são sinônimo de conservadorismo, reacionarismo, egoísmo, concentração de renda, concentração de terras, cobiça ilimitada, privilégio, autoritarismo, violência. Para completar esse quadro sinistro, o ministro da Agricultura e do Abastecimento, que deve perdoar ou não a dívida dos caloteiros, é carta marcadíssima no baralho roto do jogo político brasileiro. É um homem da ditadura. É um homem cujo nome está associado a momentos de vergonha da história nacional. Platini de Moraes foi ministro da Indústria e do Comércio no governo Mão de Ferro do general Médici e ministro das Minas e Energia do governo corrupto de Fernando Collor. Conclusão: o governo de Fernando Henrique Cardoso pode acrescentar à sua enorme lista de deméritos esse remexer no entulho, esse ressuscitar de semicadáveres da ditadura. Amém pelos mortos reais, pelos sem direito a nada, os 19 sem terra de Eldorado do Carajás. Rapaz, esse texto aqui parece coisa da CUT, né? Parece coisa do meu sindicato, descendo o cacete geral. Vamos ver quem é essa Marilene Felinto? Bom, evidentemente, você não precisa nem saber de mais nada para saber a orientação ideológica dela, né? Claramente, ela está num espectro ideológico evidentemente oposto. Estou aqui na Wikipédia, diz inclusive que ela é tradutora, romancista, cronista, feminista, e eu não pesquisei muita coisa sobre ela não, mas ela já escreveu para Caros Amigos. Caros Amigos é uma revista com um viés bem à esquerda, né? Mas o problema é que, independente de você ser aliado à visão dela, o fato é que é o único texto que eu achei sobre o assunto e tem essa escassez de conteúdo na internet. Então, meu amigo, se você não tem material registrado com uma visão diferente, azar o seu, se você não disponibilizou. É por isso que eu mantenho os meus textos todos no ar. Meus textos nunca saíram do ar e eles estão no ar desde 2000 e foram sendo colocados aos poucos, né? Infelizmente, poucas pessoas têm essa disciplina, esse respeito pela conservação da informação.
Então, azar de quem não se preocupa com isso e tem memória histórica curta. Acaba prevalecendo a palavra do grupo que se esforçou para manter algum conteúdo no ar. Mas, bom, isso foi apenas para dar uma pequena contextualização a respeito desses eventos que aconteceram lá em 99. Claro que esse texto aqui, essa abordagem da Marilene Ferreira, com certeza tem um viés, não pode ser tão grave assim, mas eu não sei nem qual foi o desenlace dessa situação, mas uma coisa é certa, e eu acho que isso aí não está fora de dúvida. Não tem nada a ver com o movimento orgânico de população. Aliás, ele mesmo diz isso na fala dele, basta você prestar atenção no que ele está dizendo. Ele está tentando inchar o movimento para dar uma aparência de ser uma coisa orgânica, de ser uma coisa popular, mas no fundo é uma defesa de interesse de ricaço, isso é fato. E esta é a figura que na época era deputado federal, né? E que depois foi colocado no TCU, sabe-se lá com que prerrogativas, com que currículo, pelo Lula. E, poxa, o PT tem que tomar vergonha na cara. Para com esse negócio de ficar colocando traíra, né? É engraçado, porque é só o PT que faz isso. Porque quem o Collor ou o FHC colocou no STF ou em outro lugar nunca ferrou com eles. Pelo contrário, Collor foi inocentado de todas as acusações. Gilmar Mendes defende o PSDB até hoje. E o Bolsonaro mostrou que você coloca dois caras lá que vão defender o cara até o fim, né? É só o PT que faz essa burrada de colocar gente que ferra, né? Se você tentar apresentar a virtude, ser extremamente honesto diante de um quadro onde todos os seus adversários são terrivelmente criminosos, não tem o menor pingo de decência, o que você acha que vai te acontecer? Você vai se ferrar. Mas vamos voltar ao nosso amigo Augusto Nardes aqui, né? E tentar entender um pouco mais duas coisas. Primeiro, ele estava bêbado, assim, ou estava meio fora de si, ou não estava dizendo coisa com coisa, confusão mental, não sabia o que estava dizendo. A gente pode avaliar isso pela fala dele. Então, eu só posso fazer uma coisa, tem que comparar outras falas dele. Eu escolhi um material de uma entrevista recente, né? Porque muita coisa dele é antiga, ele não aparece muito, é um cara meio discreto. Mas tem uma entrevista bem recente e que fala exatamente sobre as pedaladas fiscais. E, claro, ele fala um pouco mais rápido, mas isso aí pode ser explicado pelo contexto, né? Quando você está numa fala informal, no WhatsApp, e quando você está diante de uma plateia ou diante de uma câmera, você, evidentemente, tem uma dinâmica diferenciada, né? Então, ele fala um pouco mais rápido, mas se você for pensar bem, não é tão diferente assim, não. Então, com a palavra, seu Augusto Nardes, em uma entrevista. Eu queria que o senhor relatasse esse episódio das pedaladas aqui para o nosso telespectador poder acompanhar o fio da meada. Começa explicando o que é a pedalada, aquela pedalada história de é o seguinte, empréstimos, né, para pagamento de... A presidente pegava recursos dos fundos, de vários fundos, pegava os fundos de banco, fazia programas sociais. Uma espécie de empréstimo. Como fosse um cheque especial, fica mais fácil para o cidadão entender, um cheque especial. E depois ela ia pagando ao longo do tempo. Mas não podia, tinha que ter autorização do Congresso. Naquela época, eu fui relator em 15, as contas de 14, e em 13 foi o ministro Raimundo Carreiro, as contas de 2013 e em 14, ali nós encontramos 1,2 trilhões da Previdência de todos os trabalhadores do Brasil que não estavam sendo contabilizados. Por que é tão grave se o governo devolvia? Só para o senhor explicar, eu sei que é grave. 1,2 é mais grave porque não estava sendo contabilizado. A parte da Previdência que cada trabalhador, cada cidadão, quando é empregado, vocês aqui como empregados da empresa, vocês têm uma parte da Previdência que é descontada do salário de vocês. Isso. E outra parte a empresa paga. E não estava sendo contabilizado de todos os trabalhadores. Em 13, quem descobriu isso foi o ministro Raimundo Carreiro. Eu era presidente, alertei a presidente Dilma. Em 14... eu saí da presidência, há 2 anos que a gente fica na presidência, em 15 fui ser presidente. Daí eu encontrei as pedaladas, que foi um trabalho fantástico, dos 40 auditores, todos concursados, totalmente independentes. Chamava orçamento criativo, cada um... Tinha o orçamento criativo, já começou em 2012. O ministro José Jorge de Pernambuco alertou a presidente Dilma que está havendo uma contabilidade criativa. O que é a contabilidade criativa? É exatamente usar os recursos e fazer a contabilidade depois. Aí fazia um arranjo na contabilidade criativa. Fazia uma maquiagem na contabilidade. Então começou em 13, 14, a coisa se agravou mais, porque aí as pedaladas, ela abria a crédito sem autorização do Congresso Nacional. Isso foi em 14, contas de 15. E depois o José Múcio, que até foi indicado pelo próprio presidente Lula, encontrou 240 bilhões, eu encontrei 104 bilhões, são
344 bilhões de ilegalidade. Agora, hoje, e esse dinheiro era usado para pagar salários? Era usado para pagar o Bolsa Família, vários programas sociais. Minha Casa Minha Vida também, Minha Casa Minha Vida, muitas coisas. E não pode. E não podia, não tinha. E 40 bilhões foram abertos de crédito sem autorização do Congresso Nacional, 40 bi. Isso deu um desequilíbrio muito grande na economia nacional. Nós perdemos praticamente 7% do PIB. Por que se perde, ministro? Uma vez que porque o governo os investidores que investem no país, vamos falar sobre economia mais à frente, eles precisam ter confiança. O que estabelece confiança quando você vai fazer um investimento? Você vai construir alguma coisa, tu vai em uma cidade, tu quer construir uma cidade que tenha segurança. Então a governança pode te dar segurança, o investimento pode te dar segurança. Bom, então, em primeiro lugar, ver que ele fala melhor aqui do que ele falou nesse áudio, mas como eu falei, isso pode ser explicado pelo contexto. No geral, a nível essencial, até que não vi tanta diferença, não, considerando que aqui ele está falando de um tema muito específico, né, que é sobre as pedaladas fiscais, e lá no áudio ele está falando de uma coisa assim um pouco mais problemática. Mas, de qualquer modo, se ele quiser alegar que ele não estava pensando direito lá no caso, eu acho até que é um argumento válido, né? Mas note que o que ele diz aqui confirma exatamente aquilo que ele disse lá a respeito dessa questão lá do TCU, por mais que seja assim meio estranho, meio parecendo um papo de bêbado, mas é a mesma coisa. E aí a gente entende o que significa. O que significa que ele fez alertas à presidente Dilma quando ele era presidente, depois saiu da presidência quando voltou a ser presidente de novo, e apenas quando ele estava no cargo da presidência do TCU que ele deu prosseguimento a essas questões. E aí o fato de ser 40 funcionários concursados é absolutamente irrelevante, porque o fato é que, na realidade, essa contabilidade criativa, ela acontece mesmo. Só que acontece em qualquer lugar, em todo lugar. Dentro de empresa privada, empresa estatal, dentro de conta pública, de prefeitura, de governo, todo mundo faz essa porcaria. Na realidade, é uma coisa muito parecida com aquela distinção entre elisão fiscal e evasão fiscal, né? Sabe que a evasão fiscal é necessariamente um crime, porque você, de fato, omite, você falsifica coisas, você anota errado. A elisão fiscal é um modo de você redistribuir aquilo sem cometer exatamente um crime, mas redistribuindo de tal forma onde você evita cair em determinadas situações que vão gerar tributação, né? Mais ou menos essas contabilidades criativas é mais ou menos parecido. É uma coisa que todo mundo faz. Mal a Dilma foi impeachmentada, o Temer fez uma 10 vezes pior, um calote gigantesco, simplesmente mexendo em conta aqui e ali, e ninguém falou nada. Então, assim, isso é aquele fato. É um delito? De fato existe. Todo mundo comete, e o que vai fazer com que o indivíduo seja punido? Questão política, 100% política. Então o fato até provavelmente existia mesmo, apesar de que a Dilma foi inocentada posteriormente, mas o fato é que seu Augusto Nardes aqui admite que apenas enquanto ele estava à frente da presidência é que esse processo foi movimentado. Mas vamos entender melhor essa questão. O que ele está dizendo basicamente é que por meio dessas manobras, desse orçamento criativo, utilizou-se dinheiro para quê? Para pagar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, benefícios sociais, em suma, para dar dinheiro para quem precisa, para quem não tem onde morar, para quem não tem o que comer, para criança que não está estudando, para quem está com um problema de verdade. E é isso que defensores da economia de mercado não suportam. E qual que é o argumento que ele utiliza para dizer que você não pode fazer isso? Ele disse, não pode. Então que se dane o pessoal da Bolsa Família, que se dane o pessoal do Caso Minha Vida. Não pode. Porque você pegou dinheiro dali para dar para quem precisa. Não, você tem que deixar o dinheiro para encher a pança de bilionário. É isso que dá por trás desse tipo de cabeça. E por que se perde, como a Bolsa perguntou ali? Porque os investidores, e presta atenção nesse discurso que ele é absolutamente crucial. O indivíduo aqui, se volta o vídeo lá, você entendeu o que ele falou? Ele está literalmente dizendo que quem sustenta o orçamento da União é investidor. Que essa grana que vai para a Bolsa Família, essa grana que vai para a infraestrutura, essa grana que o Estado gasta para sustentar as coisas, é de investidor. Putz, isso é uma mentira, isso é uma loucura, isso é uma depravação moral monumental, porque investidor não dá dinheiro para ninguém, caralho. Investidor joga dinheiro num determinado investimento para ele tirar de volta. E é claro, nesse processo de rendimento, a empresa pública ou a empresa privada ou qualquer coisa pode obter lá
um benefício, né? Ou o título público do Tesouro Direto, mas ele não está dando dinheiro para ninguém, meu Deus do céu. Essa grana que vai para quem realmente precisa, ela é obtida não só por meio de impostos, mas também por meio de investimentos públicos. O governo faz, porque o governo também tem banco, o governo também move capital, e empresas públicas, e tudo isso ele está desconsiderando como se fosse, como ele mesmo diz, depois você vai no vídeo dessa entrevista lá toda, como se fosse investidor privado, estrangeiro, que sustentasse prefeitura, que sustentasse Estado, que sustentasse toda a base primordial orçamentária dos quais toda a sociedade depende. Na cabeça desses indivíduos, quem paga as nossas contas, quem paga o nosso salário, quem paga tudo, é o investidor. Puta que pariu, meu Deus do céu. Só que a gente não paga nada, ele empresta o dinheiro para arrancar de volta. Ele quer dinheiro do nada, juros, é basicamente isso. Quem tem que organizar essa bagaça, quem tem que fazer essa porcaria desse dinheiro vir de algum lugar, é o Estado. E aí você começa a entender que raio, que essa economia de mercado que esses indivíduos estão falando. É aquilo que volta lá para o meu vídeo anterior, né, que eu expliquei sobre isso. Não vai retomar o assunto todo aqui, mas aqui basta a gente entender que o mercado, ele sucede a produção. Não tem como haver trocas de mercadorias, nem como haver vendas se não tiver produção prévia. Então o que vem antes é a produção. Se você, isso mesmo nível mais primitivo, se o caçador lá não caçou um excedente lá de coelhinho, pescou um excedente de peixe, ou recolheu lá, catou um excedente de mandioca, não vai ter o que ele trocar. Então a produção vem antes. E o mercado, claro, depois que a situação já está mais sofisticada, o mercado vai reconfigurar a produção. Porque aí você pode ver, poxa, pensando bem, esse cara produz essa coisa aqui melhor do que eu, então eu vou deixar de produzir isso, vou produzir mais essa coisa que eu sou melhor, e aí eu troco com ele, aí sim, aí o mercado passa a influenciar na produção. Mas para a produção, acabou o mercado depende da produção. Sendo assim, meu amigo, como que você pode organizar o pensamento econômico em torno do mercado? Não pode, você primeiro tem que organizar em torno da produção. É nesse sentido que o Marx está certo, né? Você tem que pegar as relações de produção. A questão da luta de classes está toda baseada nisso, né? De quem trabalha, quem produz as coisas sem quais é impossível uma sociedade subsistir. Com um desenvolvimento mais sofisticado, sim, o mercado vai influenciar, mas o que nós temos aqui, considerando que não há como não haver Estado e produção devidamente organizada, e sistema financeiro, moeda emitida pelo Estado, assim como não há como não existir comércio, não há como existir o mercado, todas essas coisas, então tudo não passa de uma questão de limiar. Qual vai ser a ênfase dada em uma sociedade para enfatizar mais as questões produtivas ou as questões comerciais ou qualquer outra coisa. E aí nós entramos num grau de estranheza, porque ele começa falando do tempo da ditadura militar e aparentemente ele não parece ter qualquer reclamação lá com o Castelo Branco, com Costa e Silva, e nem com o Médici, né? Aliás, como até citou lá a reportagem. Mas o fato é que ele já começa a reclamar a partir de Ernesto Geisel. Eu disse exatamente por que ele não gosta de Ernesto Geisel, assim como Mourão também não gosta de Ernesto Geisel. Sabe por quê? Porque Ernesto Geisel rompeu o capachismo com os Estados Unidos. Até o Geisel, tudo que a ditadura brasileira fez foi obedecendo ordem de Washington. Quando chegou o Geisel, ele deu uma banana para Washington, ele deu uma banana para o Henry Kissinger, que chegou a vir no Brasil, e o que o Geisel fez? Estabeleceu negócios com a União Soviética, reconheceu a independência de Angola, uma independência que foi embutida por uma revolução socialista, foi o primeiro país a admitiu isso, reconheceu isso antes da União Soviética até, estabeleceu comércio com vários países, inclusive com o Iraque, com o Irã, e o Geisel promoveu uma das melhores políticas externas que o Brasil já teve e produziu o milagre econômico da ditadura. Foi o Geisel, pensou no Médici, mas o Geisel que turbinou isso. E aí o país cresceu, se desenvolveu pra caramba, teve redistribuição de renda, o Geisel se tornou extremamente popular e o Brasil se deu uma emancipada e uma fortalecida. E é disso que esses crápulas não gostam. Se você turbina o país, se você redistribui renda, se você joga benefício para a população, aí não pode. Aí não pode. Você tem que estar empanturrando quem já tem muita grana. Esse Augusto Nardes é um representante disso. Detalhe, é sempre bom lembrar, foi só o Geisel fazer isso, a ditadura se elevar, imediatamente a ditadura começa a perder apoio da mídia.
Eu me lembro dessa época muito bem, viu? Eu cresci, quando eu me dei por gente, eu ouvia falar em Médici. Quando o Geisel assumiu, eu lembro muito perfeitamente de Geisel de Figueiredo. E lembro dos comentários na imprensa. A partir do Geisel começou a haver gozação, e que chegou o Figueiredo, já era gozação total. Os programas humorísticos sacaneavam eles o tempo todo. O Figueiredo já não tinha mais nada, não tinha mais repressão, não tinha mais porcaria nenhuma. Mas esse é a questão que nós temos aí. A defesa da economia de mercado do seu Augusto Nardes é basicamente a defesa de um modelo econômico que funciona apenas para beneficiar a mesma panelinha de sempre. Isso é autoevidente até na conduta dele, nas falas dele. E segundo aquela tal reportagem da Mariane Felinto, basicamente espelha os interesses exclusivos de uma elite agrária que faz parte daquela infame, demoníssima trindade a qual me refiro neste vídeo, que é aquele agronegócio descendente de mentalidade de senhor de engenho de escravista. Essa é a mentalidade do senhor Augusto Nardes. É para isso que ele está aí comunicando, cheio de informações que levariam a um desenlace que deveria ter acontecido há mais de um mês e que não aconteceu e que nem vai acontecer. Agora, volto a dizer, isso é um desses malucos que estão lá nas portas dos quartéis falando que General Heleno é que está mandando no país? Isso é um desses malucos que estão lá dizendo que Bolsonaro está comandando a reação do golpe? Um desses malucos que ficaram desesperados com a fala do Mourão, que tentaram invadir? Não, cara, isso é uma praga de um ministro de um TCU. Um cara que está lá, em posição de poder, um cara que conseguiu armar o esquema das pedradas fiscais e derrubar uma presidente eleita. É o cara que, volto a dizer, aprovou a privatização da Eletrobras. Mas é um sujeito que tem uma visão distorcida de realidade em benefício apenas de uma panelinha e que tanto não tem noção nenhuma de como as coisas funcionam que tem a cara de pau de dizer que o povo está preocupado com economia de mercado e está preocupado com o capital e está preocupado com essas questões que só fazem sentido para uma elite financeira e ao ponto de fazer um monte de previsões que furam total e completamente porque não aconteceu porcaria nenhuma, o sujeito estava viajando, estava delirando, Isso explica e demonstra muita coisa. Insisto em dizer, uma das coisas que mais denuncia uma visão correta de realidade é sua capacidade de fazer previsões. Se você tem um conhecimento muito desenvolvido, você vai ser capaz de prever quando coisas vão acontecer, pelo menos você evitar determinados problemas, você sabe que vai dar um problema lá na frente. E o que esse indivíduo mostrou? Que não tem capacidade preditiva nenhuma, que não tem conhecimento de realidade nenhum, ele apenas defende interesse de quem já tem muita grana, e como esse pessoal tem muito dinheiro, tem muito poder, eles podem impor seus interesses à marra, à revelia da população brasileira, e como todo esse vídeo aqui organicamente demonstra, eles não estão nem aí do bem-estar da população, ao ponto de se indignar quando você faz uma contabilidade criativa para dar dinheiro para quem está desesperado de fome. Aquilo que o mercado fica totalmente arrepiado, né? É isso. Uma ilustração muito boa do que as melhores cabeças, né, desse movimento aí têm para nos mostrar, para nos oferecer o que eles simbolizam. Eu sou Marcos Valério XR, na madrugada de 5 de janeiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.